Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichora da Silveira, este é o canal Resenha Forense. Finalmente, né, cumprindo a promessa, eu passo a resenhar então A Política da Prudência, do Russell Kirk. Ah, Quero fazer a resenha dele em várias partes, mais precisamente uma por capítulo, tá? Então eu não vou fazer um vídeo só, como eu tenho feito. Eu acho que a divisão fica mais agradável para todo mundo e a gente consegue não correr nos capítulos e ao final de tudo a gente chega a uma conclusão. Não é um livro para iniciantes, parece que é, mas não é, para iniciantes em teorias conservadoras, ou em conservadorismo, propriamente dito. Talvez seja o caso de começar com outros autores. Né? Eu achava que era um livro para começar a entender, mas talvez seja o caso de pegar outros autores antes. Esse aqui é um livro já para quem já teve certo contato com outros escritos conservadores, tá? De qualquer modo, é um livro interessante para começar a entender também como pensam, afinal, os conservadores. O livro tem 18 capítulos e então eu quero fazer 18 vídeos aqui para resenhá-lo. Vou tentar fazer um por domingo, que é o momento que eu tenho mais tempo, tá? Então, só para constar, a tradução aqui foi do Gustavo Santos e da Márcia Xavier de Brito. E a editora é a Realizações, que tem feito um trabalho muito bom. O primeiro capítulo é intitulado Os Erros da Ideologia, sobre o qual começo a tratar exatamente agora. Antes de prosseguirmos, se você gosta do canal Resenha Forense, veja os links aqui na descrição do vídeo. Você pode ajudar a gente com apenas R$ 2 por mês. Faz muita diferença para que eu compre mais livros, faça mais resenhas, etc, etc. Muito bem, por que erros da ideologia? Né? Porque o conservadorismo, segundo se propõe nos livros por aí, seria a negação da ideologia. Né? O problema é que após o iluminismo, sobretudo com Napoleão, ele fala disso aqui, criou-se uma áurea absolutamente contornável, né? Se você ler Eric Wagner, você vai entender isso, de que tudo seria ideologia. O problema é que essa colocação de que tudo seria ideologia também é uma ideologia, e isso cria um ciclo absolutamente vicioso e infindável, porque tudo passa a ser ideologia, o que não satisfaz uma mente conservadora. E o livro tenta explicar o porquê aqui. Claro que já partindo para uma crítica bastante austera. Né? Então ele já começa falando dos erros da ideologia. E o Russell Kirk então abre o livro dizendo o seguinte: este pequeno livro é uma defesa da política prudencial em oposição à política ideológica. Então a prudência ganha da ideologia. Então é contra o fanatismo político e esquemas utópicos. A política é a arte do possível, diz o conservador. Ele pensa nas políticas de Estado como as que intentam preservar a ordem, a justiça e a liberdade. Só para constar, a frase "a política é a arte do possível" tem uma citação aqui, uma nota de fim, a primeira nota, por sinal, do livro. Esta citação advém da expressão "politics in the art of the possible". A política na arte do possível, segundo Russell Kirk, foi popularizada nos países de língua inglesa por Richard Austin Butler, começo do século XX. Ele nasceu em 1902, morreu em 82. É um estadista conservador britânico que ocupou cargos de parlamentar na Câmara dos Comuns, sendo também ministro das Finanças, ministro do Interior e ministro das Relações Exteriores. No entanto, a sentença foi cunhada originalmente em alemão. Politik ist die Kunst des Möglichen, por Otto von Bismarck, que nasceu em 1815, faleceu no finalzinho do século XIX, em 1898, o grande Bismarck, que foi responsável, como se sabe, pela unificação alemã. Então a política seria a arte do possível, é assim que o conservador enxerga a política. O ideólogo, ao contrário, segue Russell Kirk, pensa na política como um instrumento revolucionário para transformar a sociedade e até mesmo a natureza humana. Em sua marcha para a utopia, o ideólogo é impiedoso, ou seja, o ideólogo não é um conservador. Há uma diferença muito grande na postura conservadora diante de uma postura ideóloga ou progressista. Afinal de contas, segundo se prega, o conservadorismo é muito mais um modus operandi do que uma ideia gestada num gabinete, numa tela, num computador, artificialmente gestada, sem considerar N fatores
que devem ser lembrados quando do encarar de toda a sociedade, de toda a civilização, de toda a política também. Depois ele cita o Stuart Hughes, que escreveu o seguinte: o conservadorismo seria a negação da ideologia. Né? Isso é muito frequente nos livros conservadores. É claro que se você não entender as premissas teóricas disso aqui, você não vai entender onde o Russell Kirk quer chegar, onde os conservadores querem chegar quando eles dizem que negam as ideologias. Não é? A ideologia, por que o conservadorismo nega a ideologia? Né? O que está por trás disso? Na verdade, o que o conservadorismo quer dizer aqui é que ele quer encarar a negação pela ideologia, primeiro da religião e segundo da metafísica. Né? O positivismo foi justamente uma tentativa de superação da metafísica, reinante com as ideias da Grécia Antiga. Não é? Olha só, o termo ideologia foi cunhado na época de Napoleão Bonaparte, e Antoine Destutt de Tracy, acho que é assim que pronuncia, autor de Os Elementos da Ideologia, era um assim chamado metafísico abstrato, do tipo que desde então se tornou comum na margem esquerda do Sena, um ponto de encontro para ideólogos incipientes, dentre os quais, em décadas recentes, o famoso libertador Pol Pot e Destutt de Tracy e seus discípulos planejavam uma larga reforma educacional que seria fundada sobre uma assim chamada ciência das ideias. Eles se inspiraram fortemente na psicologia de Étienne Bonnot de Condillac, acho que é assim que pronuncia, né, francês, e em menor grau de John Locke. Rejeitando a religião e a metafísica, esses primeiros ideólogos acreditavam que poderiam descobrir um sistema de leis naturais. Não por acaso é nessa época que surgem ideias como teosofia, sabe, essa tentativa de trazer as transcendências religiosas para uma espécie de ciência, para uma sistematização científica ou até para uma tentativa de transformar um homem num deus, não é? E aí ele parte já para crítica ao marxismo, mostrando o que está por trás da ideologia no marxismo, né? Ele diz: tais ideólogos, né, ali na França, eram em geral inimigos da religião, da tradição, dos costumes, das convenções, dos usos e dos antigos estatutos, justamente aquilo que o conservadorismo quer defender. Para o marxista coerente, as ideias não têm nenhum valor em si mesmas. Como toda arte, valem apenas como um meio para alcançar a igualdade de condições e a satisfação econômica, ao mesmo tempo em que escarnece das ideologias de todas as outras convicções, o marxista constrói com astuciosa paciência a própria ideologia. De fato, né? Não tem como negar isso, não. Depois ele parte para uma citação de um importante autor, o Minogue. Alguns pronunciam Minogue, eu já vi Minogue, eu acho que é Minogue, tá? Kenneth Minogue. Ele tem um livro chamado Alien Powers, The Pure Theory of Ideology, traduzido para poderes estrangeiros, a teoria pura da ideologia. E este autor, Minogue, utiliza o termo ideologia, entre aspas, para denotar qualquer doutrina que apresente a verdade salvífica e oculta do mundo sob a forma de análise social. Essa verdade salvífica e oculta é uma fraude, é um complexo de mitos artificiais e falsos, disfarçado de história, sobre a sociedade por nós herdada. Não por acaso, é muito fácil perceber como as imanências revolucionárias perseguem com um outro discurso a velha transcendência proposta pela religião. Um paraíso na Terra, algo bom, algo que viveremos sem nenhum tipo de equívoco. Né? Você vê isso na Revolução Francesa muito claramente, que propôs um paraíso terrestre que nunca chegou na Terra, muito pelo contrário. Né? Antes da Revolução Francesa, as guerras eram muito menores e os reis não tinham tanto poder sobre os súditos. Eles não podiam, com uma canetada republicana, mover muitos e muitos civis para a guerra. As repúblicas fizeram isso, né? Propostas justamente pela Revolução Francesa. E, estranho que possa parecer, o século XX registrou 2 grandes guerras mundiais, algo inconcebível na época das monarquias. É por isso que é muito interessante o curso sobre Primeira Guerra Mundial, não Segunda, mas a Primeira Guerra Mundial, do Flávio Morgenstern. Vale a pena, eu comprei aquele curso e é muito interessante o caminho desenvolvido por aquele rapaz neste campo historiográfico. Ele detectou a importância da Primeira Guerra para aquilo que a gente verifica hoje no mundo, não é? Muito
do que acontece no mundo teve a ver com a Primeira Guerra. E há um ranço ali naquele momento no Império Austro-Húngaro, né, muito interessante. Ele mostra também como Hitler odiava a formação cultural austríaca até então. É bastante interessante, né? Eu estou fugindo do tema, mas é bastante interessante. Muito bem. Esta palavra, ideologia, significa, desde a Segunda Guerra Mundial, qualquer teoria política dogmática, né? E o termo dogmático aqui é interessante, porque se torna uma dogmática, né? Muito mais forte até que uma religião, embora negue a religião. Mas qualquer teoria política dogmática que consista no esforço de colocar objetivos e doutrinas seculares, ou seja, imanentes, no lugar de objetivos e doutrinas religiosas, e, portanto, no lugar de transcendências, e que prometa derrubar dominações presentes para que os oprimidos possam ser libertados. É sempre isso. O mainstream revolucionário é justamente esse, não é? As promessas da ideologia são o que Jacob Talmon chama de messianismo político. O ideólogo promete a salvação neste mundo, declarando ardentemente que não existe qualquer outro tipo de realidade. Isso era muito comum, por exemplo, na velha União Soviética. Tem um livro de frases de revolucionários soviéticos. Eu até vou encontrar um aqui que eu tenho no curso de Direito Tributário, né? É uma frase assim. Só um segundinho que eu vou encontrar aqui. Aqui, ó. Eu citei o Holodomor, né, o genocídio stalinista sobre a Ucrânia, e aí eu digo algo mais ou menos assim, né, no texto. Eu disse algo mais ou menos assim. Os bolcheviques, no entanto, insistiam no erro. Aí vem uma frase, abre aspas. Sabemos que milhões de pessoas estão morrendo. É lamentável, mas o futuro glorioso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas acabará por justificar. É uma frase do Ivanovich Petrovsky, citado por Pauline Peretz. Isso mostra realmente como a ideologia revolucionária sempre descamba nessa salvação, nessa proposta de salvação, de libertação, de uma espécie de uma ideia de que vai valer a pena todo esse sofrimento, porque um dia um futuro glorioso chegará. É claro que até lá é muito melhor preenchermos os cargos de grandes ministros e de guiadores do povo, não é? Porque a gente não quer estar na pele do povo também. Ele cita aqui o Voegelin, né, Eric Voegelin, um importantíssimo autor, tem que ler o Eric Voegelin, e também o Niemeyer, né, o Gerhard Niemeyer, e outros escritores. Esses autores, então, enfatizaram que os ideólogos imanentizam os símbolos da transcendência, isto é, corrompem a visão da salvação pela graça após a morte, com falsas promessas de completa felicidade neste reino terreno. É como se a velha revolução marxista proposta como uma ditadura do proletariado substituísse o livro do Apocalipse, não é? Então, não, vai haver um final glorioso e todos ficarão bem. Claro que isso nunca vai acontecer, não é? Aliás, na autobiografia, o Eric Voegelin fala algo mais ou menos assim: eu fui marxista por pouco tempo, porque eu percebi que aquilo era uma grande utopia, né? Não demora muito para você perceber que é uma utopia. A ideologia, em suma, é formulada, ou melhor, é uma fórmula política que promete um paraíso terreno à humanidade, né? Mas, de fato, o que a ideologia criou foi uma série de infernos na Terra, né? Vide 2 grandes guerras mundiais, por exemplo. Abaixo listamos alguns dos vícios da ideologia, e ele cita 3. Eu resumi os 3 com as 3 palavras que são: primeiro vício, o socialismo está por vir, né? Muito comum entre autores de esquerda. A segunda palavra que resume essa lista é maniqueísmo. E a terceira palavra é justiceiro social ou virtuosos de internet. Vamos ver uma por uma então. Então, primeiro item dessa lista, ó. A ideologia é uma religião invertida, negando a doutrina cristã de salvação pela graça após a morte e pondo em seu lugar a salvação coletiva aqui na Terra por meio da revolução e da violência. A ideologia herda o fanatismo, que algumas vezes afetou a fé religiosa, e aplica essa crença intolerante a preocupações seculares. É aquela ideia, né? Um relógio está certo 2 vezes por dia. Ideologias estão certas como esses relógios que estão parados. Ela até acerta, ela tem um fundo de verdade, mas é uma verdade pequena. Ela se perde quando ela ganha, ela encara uma dimensão maior de realidade, não é?
Segundo, a ideologia faz do entendimento político algo impossível. O ideólogo não aceitará nenhum desvio de verdade absoluta de sua revelação secular. Essa visão limitada ocasiona guerras civis, a extirpação dos reacionários, entre aspas, e a destruição de instituições sociais benéficas e em funcionamento. Aqui eu citei a palavra maniqueísmo, né? Terceiro, ideólogos competem entre si em uma imaginada fidelidade à sua verdade absoluta e são rápidos em denunciar os desviantes ou traidores de sua ortodoxia partidária. Dessa forma, facções pronunciadas se criam entre os próprios ideólogos e fazem no singular, e fazem guerra sem piedade e sem fim, uns com os outros, como fizeram trotskistas e stalinistas. E aqui eu citaria também a Revolução Francesa, que não demorou muito, já criou uma divisão interna. Então você vê que a Revolução propõe resolver o mundo, propõe pacificar, propõe colocar uma pá de cal, claro, com imanentização, mas logo logo surge uma divergência, surgem dois lados e assim por diante, né? Por isso que o Norberto Bobbio escreveu aquele livro Direita e Esquerda, mostrando que isso até seria um a priori da categoria humana, né? Sempre haverá direita e esquerda, né? Pelo menos nos tons ideólogos concebidos com Napoleão. Depois, então, o nosso autor, já quase encerrando a resenha deste primeiro capítulo, cita o Raymond Aron, que escreveu o seguinte: quando o intelectual não se sente mais ligado nem à comunidade nem à religião de seus antepassados, pede às ideologias progressivas tomarem conta da alma inteira. A diferença maior entre o progressismo do discípulo de Lasky ou de Bertrand Russell e o comunismo do discípulo de Lenin relaciona-se menos com o conteúdo do que com o estilo das ideologias e da adesão. São dogmatismos da doutrina e a adesão incondicional dos militantes que constituem a originalidade do comunismo, inferior no plano intelectual às versões abertas e liberais das ideologias progressivas e talvez superior para quem está à procura de uma fé. O intelectual que não se sente mais ligado a nada, não se contempla com opiniões, quer uma certeza, um sistema. A revolução traz-lhe o seu ópio. Claro, ele para de viver uma proposta de marcha com Deus ou com qualquer religião, e ele se apega a uma ideia imanentizada de algo que ainda está por vir. Mas é claro que essa ideia é artificiosa e, portanto, não religiosa. Sendo assim, ele precisa se agarrar a um sentido nessa terra, né? Do contrário, ele pode descambar no niilismo, que aí é falta de propósito mesmo. E há até relatos do Contra os Acadêmicos, vou até deixar o link aqui embaixo, de leitores despreparados que passaram a ler Nietzsche e logo enfrentaram depressão. Isso é muito comum, né? Eu tenho colegas que passaram por isso. Aí ele diz o seguinte, olha só, como essa ideia aconteceu no nazismo, por exemplo, né? Jovens e nazismo, olha só. A ideologia pode encantar os jovens, parcamente educados, que, em sua solidão, se mostram prontos a projetar um entusiasmo latente em qualquer causa hesitante e violenta. E as promessas dos ideólogos podem arregimentar seguidores dentre os grupos sociais postos contra a parede, ainda que tais recrutas possam não entender quase nada das doutrinas dos ideólogos. A composição inicial do Partido Nazista ilustra suficientemente o poder de uma ideologia para atrair elementos tão diversos. E é engraçado, os jovens daquele momento não tinham noção do mal que seria o nazismo, porque eles partiam da premissa de que aquilo era bom. É engraçado que os jovens de hoje se juntam a qualquer amontoado que agrade o seu contexto social, né, que satisfaça a sua imagem no seu próprio meio, mas eles não param para pensar que às vezes aquilo ali é o início de algo autoritário, né? Por isso que o Jordan Peterson foi contra o Bill C-16, ou melhor, Bill C-18, né, do Canadá, que quis tornar lei e, portanto, com coerção estatal, né, a ideia de neutralidade dos pronomes de gênero. E ele diz, olha, eu não tenho nada contra um transexual, nem um homossexual, nem nada disso. O meu problema não é esse. O meu problema é a tentativa de dominação do território da linguagem por esquerdistas radicais. Só isso. E é isso que a ideologia faz. Aí ele salta um pouco, o Russell Kirk, e ele passa a falar da prudência em Platão e também em Burke, né? Ele fala assim, ser prudente significa ser judicioso, cauto, sagaz. Platão e mais tarde Burke ensinaram-nos,
que no estadista a prudência é a primeira das virtudes. Um estadista prudente é aquele que olha antes de se lançar, que tem visão de longo alcance, que sabe que a política é a arte do possível. Algumas páginas atrás, especifiquei 3 erros profundos ou vícios do político ideológico, desculpe. Agora contrasto-os, né, coloco em diferença, contrasto-os com certos princípios da política da prudência. Lembra aquela listagem com 3 itens? Agora ele vai trazer 3 itens com a colocação conservadora para aqueles problemas. Primeiro, conforme dito antes, a ideologia é uma religião invertida. No entanto, o político prudente sabe que a utopia significa lugar nenhum, que não se pode manchar em direção a uma Sião terrena, que a natureza e as instituições humanas são imperfeitas, que a justiça, entre aspas, agressiva na política acaba em massacre. A verdadeira religião é uma disciplina para a alma e não para o Estado. Ou seja, o laicismo seria algo prudente. Não é? Segunda, a ideologia torna impossível o compromisso político, como fiz notar. O político prudente, ao contrário, tem plena consciência de que o propósito original do Estado é manter a paz. Isso só pode ser alcançado via a manutenção de um equilíbrio tolerável entre os grandes interesses da sociedade, ou seja, não aniquile aquele que é contrário a você, não queira aniquilá-lo. Aceite-o, vai fazer parte, não adianta. Existem pessoas que pensam diferente, tudo bem. Né? Mas a política não se presta a engrandecer um ou outro interesse. A política se presta, na verdade, a tornar pacífica essa convivência. Só isso. Partidos, interesses, grupos e classes sociais devem realizar acordos caso queiram manter as facas longe. As facas longes dos pescoços. Eu acho que seria melhor no singular aqui, né? Tá longes, mas eu acho que é melhor facas longe dos pescoços. Enfim. Mas eu vou ler aqui ipsis literis, caso queiram manter as facas longes dos pescoços. Quando o fanatismo ideológico rejeita qualquer solução conciliatória, os fracos vão para o paredão. As atrocidades ideológicas do Terceiro Mundo nas últimas décadas ilustram o ponto. Os massacres políticos do Congo, Timor, Guiné Equatorial, Chad, Camboja, Uganda, Iêmen, El Salvador, Afeganistão e Somália. A política prudencial busca a reconciliação, não o extermínio. Óbvio, né? A prudência é pluralista também. Tudo bem, né? Não tem problema nenhum pensar alguém que pensa diferente de você. E por fim, item 3, as ideologias são acometidas de um feroz facciosismo, na base do princípio da fraternidade ou morte. As revoluções devoram seus filhos. Por outro lado, os políticos prudentes, rejeitando a ilusão de uma verdade política absoluta, diante da qual todo cidadão deve se curvar, entendem que as estruturas políticas e econômicas não são meros produtos de uma teoria, a serem erigidos num dia e demolidos noutro. Pelo contrário, instituições sociais se desenvolvem ao longo de séculos, como se fossem orgânicas. O reformador radical, proclamando-se onisciente, derruba todos os rivais para chegar mais rapidamente ao paraíso terreno. Vide Revolução Francesa, mais uma vez. Né? Todo mundo que não concordava, todo mundo do velho regime foi enforcado, foi morto, foi assassinado com guilhotina. Conservadores, em nítido contraste, têm o hábito de jantar com a oposição. Então, mais uma vez, a ideia segundo a qual a prudência seria pluralista. Não há problema nenhum de ter amigos que pensam diferente de você. Eu, pelo menos, tenho muitos amigos que pensam de forma diferente, inclusive abrir espaço a eles aqui no canal. Problema nenhum, né? A mentalidade conservadora passa por isso também. A ideologia está fundamentada meramente sobre ideias, isto é, sobre sonhos, sem relação, na maior parte das vezes, com a realidade pessoal e social, enquanto as visões conservadoras estão fundadas sobre costumes e convenções na longa experiência da espécie humana. A mentalidade conservadora e a ideológica gravitam em polos opostos, e a controvérsia entre as duas mentalidades não será menos ardorosa no século XXI do que foi no século XX. Possivelmente este livro poderá auxiliar aqueles da nova geração que têm coragem de fazer oposição aos zelotas ideológicos. Bem, eu acho que essa frase que eu deixei para o final resume o primeiro capítulo, que fica aqui encerrado, mas mostra bem qual é a tendência conservadora na política. Né? É mais ou menos assim, olha, se você vai comprar um produto, deixa eu mudar o exemplo. Imagine que você vá confeccionar algo
artesanal para você. Você vai construir um armário, tá? Eu sei que o exemplo é bobinho, mas é muito prático. Você vai construir um armário. O que você vai fazer? Você vai pegar práticas que deram certo e você vai tentar aplicar isso para você. Vamos até melhorar o exemplo. Vamos usar a musculação, tá? É algo que está em voga agora. Se você quer ficar grande, né, com hipertrofia e quer ganhar músculos, o que você vai fazer? Você vai pegar relatos e experiências que deram certo. Então você vai pegar pessoas que passaram por isso, que têm experiência, que viveram essa questão. Você vai também ler a literatura científica, por assim dizer, mas você vai ver quem é grande e vai perguntar, olha, o que você faz? Ah, eu como tal coisa, eu durmo tantas horas, eu executo tais exercícios. Então você segue uma rotina que deu certo. O conservadorismo é isso, né? Eu dei um exemplo bobinho, mas isso mostra o seguinte: por que você pensa assim para a sua vida pessoal e não pensaria assim para o Estado e para a política? É isso. Vamos pegar exemplos bons que deram certo e utilizá-los. Porque esses exemplos bons são bons porque resistiram ao tempo e, portanto, são clássicos. E também passaram pelo teste da magnitude prática das coisas, né? Não adianta teorizar demais, você precisa colocar em prática. E é por isso que coisas concebidas unicamente em gabinete, e fora então do tecido humano e do tecido social, não costumam ter um sucesso, porque menoscabam toda uma realidade de fatores, né? Então, se você enxergar o mundo só com o feminismo, você vai enxergar uma dualidade binária gênero em tudo. Se você enxergar o mundo só com o liberalismo ou com o libertarianismo, você vai enxergar sempre uma dualidade Estado não Estado em tudo e assim por diante. Mas a realidade é muito mais complexa que isso, né? Por isso que eu acho interessante essa colocação. E daí se falar em prudência, seja prudente no sentido de entender que o mundo talvez seja muito mais complexo do que aquilo que se passa na sua cabeça. Aliás, o conservadorismo radica em duas posições que são aparentemente antagônicas em filosofia, né? Há uma vertente de matiz cética, né? Por exemplo, com Oakeshott, e há uma matiz transcendental e religiosa, por exemplo, com Eric Voegelin, né? Bom, eu vou encerrar aqui o primeiro capítulo, eu volto acho que no domingo que vem com o capítulo 2 de Russell Kirk. Espero que vocês tenham gostado. Abraço. Se inscrevam no vídeo, curta, ou melhor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhe. Até mais. Tchauzinho.